Agora você vai conhecer a sucursal do inferno. E na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre o autor da frase que abre o vídeo, o Coronel Ustra, né? Um dos raríssimos torturadores aí que foram reconhecidos como tal durante o regime militar que a gente passou aqui no Brasil entre 1964 e 1985. Bom, vamos lá, quem que é esse personagem aí e qual é a importância dele? Bom, se você for pensar nele como um ser atuante e pensante na formação do regime militar, esse cara é bastante insignificante. No entanto, ele é uma persona-chave ali dentro da formação do chamado DOI-CODE, um dos principais órgãos de perseguição a opositores durante o regime militar. Bom, quer dizer então que o Coronel Ustra aí, ele era um grande ideólogo, um grande pensador, né? Um grande, mesmo talvez, adepto do que era o regime militar? Aparentemente não era bem esse o caso. Aparentemente o nosso personagem de hoje estava muito mais para um sujeito perverso, né, que encontrou dentro desse ambiente espaço para promover a sua perversão. Por quê? Até o ano de 1968, o Ustra não tinha ali grande participação política, né? Então, mesmo antes do regime militar, esse sujeito aí que já era militar na época, num ambiente assim bastante movimentado dentro da política, temos que lembrar ali, né, que antes da ditadura militar a gente teve uma outra ditadura, que foi a ditadura do Vargas, que vai até 45, e um espaço de uma experiência democrática entre 45 e 64, onde teve uma movimentação política muito forte, mas durante todo esse período aí, o nosso personagem de hoje não teve lá uma grande participação, nem sequer uma grande ação, né, de qual sentido fosse, né, dentro da política local. No entanto, né, em 1968, o Ustra ele começa a ganhar ali um certo destaque. Né? Por quê? A partir de 1968, o regime começou a enfrentar uma série de oposições, né? Então, a partir de 68, começam a se formar ali grupos de resistência, grupos guerrilheiros, grupos até terroristas, né, que vão começar a promover ações para tentar derrubar esse regime ditatorial. Eis que aparece Ustra, né? E o nosso amigo Ustra aí vai começar a debater, a conversar com umas certas pessoas e até mesmo a escrever, né, sobre a necessidade de ações de contra-inteligência para combater os opositores do regime. Bom, o que seria então uma ação de contra-inteligência? Seria uma ação de investigação que trabalhasse em cima desses grupelhos armados ali, né, para conseguir encontrar as falhas do sistema, conseguir encontrar como funcionava essa articulação interna desses grupos para poder quebrá-las e assim desarticular esses grupos que trabalhavam com sistemas de inteligência. Afinal de contas, esses pequenos grupos não tinham ali um grande exército para conseguir combater a Força Nacional. Portanto, né, para quebrar os sistemas que são baseados numa estrutura de inteligência, você usa uma técnica de contra-inteligência. Vê, a noção aqui ela não tem nada a ver com ser mais inteligente ou menos inteligente, mas de como você usa, né, o conhecimento para poder desarticular o seu adversário. Bem, está lá, né? Como a partir de 68, né, esses grupos começam a tomar uma certa força,
o governo militar resolve tomar uma ação para conseguir desarticular esse sistema. Eis que no ano de 1969 é organizado a OBAN, né? A Operação Bandeirante, aqui no estado de São Paulo. Bom, o Ustra, que não era de São Paulo, mas era lá do Rio Grande do Sul, né? Foi reconhecido dentro desse processo de formação, né? Como falei, pelo que ele discutia, pelo que ele falava e pelo que ele escrevia, né? E olharam para esse sujeito e falaram, cara, esse cara pode colaborar muito com o sistema, né, de perseguição e de desarticulação desses grupos organizados. Então a OBAN começa a atuar aqui em São Paulo, né, e vai ganhar um certo reconhecimento, né? Tanto que é a partir do sucesso da OBAN que vai se formar o DOI-CODE, né? DOI-CODE significa Destacamento de Operações de Informação / Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE. Bom, a Operação Bandeirante, que era exclusiva aqui do estado de São Paulo, através do DOI-CODE, vai começar a ter centros de ação espalhados pelas maiores capitais, as capitais mais importantes de maior movimentação política, né, pelo país. Vão se formar núcleos de DOI-CODE, né? Aliás, numa mochila do Suetônio aqui, eu fiz um passeio ao DOI-CODE aqui de São Paulo, hoje chamado Memorial da Resistência. Vou botar o link aí na descrição, vou colocar um card aqui no canto, se você quiser conhecer como era o espaço lá, tá ali a indicação. Bom, então, a partir de 1970, né, em 68, né, em esse sistema, em 69 aparece a Operação Bandeirante, 1970, né, formam-se os DOI-CODE e o Ustra vai chefiar o DOI-CODE aqui de São Paulo entre 1970 e 1974. Bom, qual que era a função do Ustra aqui no DOI-CODE de São Paulo? A função dele era coordenar as operações de investigação. Como assim? Operações de investigação. Como é que você consegue extrair informações de pessoas que são capturadas, né? Como é que você vai ali convencer o cara a falar tudo que ele sabe? A frase que eu abri o vídeo, né? Hoje você vai conhecer a sucursal do inferno, foi o que teria dito ali, né, o Ustra ao Frei Tito, né? Frei Tito, que era um padre, né, bastante atuante dentro dos movimentos sociais ali no começo da ditadura militar, que foi capturado, levado para a Operação Bandeirante, onde lá ele acabou sofrendo tortura. Ah, quer dizer então que o Ustra, ele era o agente da tortura? Não é bem assim. Para isso, existiam ali os chamados gorilas, né? Os gorilas eram os suboficiais, os praças, né, que estavam ali para poder promover a ação de tortura. A ação do Ustra era de coordenar essa ação, mostrar até onde bate, né, como bate, onde bate, com que frequência e com que pressão. Como é que você tortura o cara a ponto de não matar ele até que ele fale, né? Colocar ele numa situação de agonia tão grande que o cara vá lá e vá revelar o que for necessário. Ah, então o cara nunca participou? Participou. Aliás, o Ustra, ele era conhecido ali por fazer uma certa tortura psicológica. Aliás, Ustra, né, estamos falando agora, né, nessa época ele não era chamado de Ustra. Ele adotou um codinome, né? Então enquanto ele estava ali chefiando o DOI-CODE, ele era o Doutor Tibiriçá. De onde saiu esse nome de Doutor Tibiriçá? Saiu de dentro da cachola dele. Qual a razão disso? Nunca foi revelada, né? Mas por que ele não se apresentava como o Major Ustra, como ele era, já que era o título dele na época, né? Possivelmente porque ele sabia que o que ele estava fazendo, mesmo sendo autorizado, era ilegal. Então assim, não era para ser reconhecido, né? Então ninguém poderia saber o nome dele, porque se soubesse, pesaria contra ele. Como
Então estou falando o Ustra, um cara bastante inteligente aí para conseguir organizar todo o sistema e evitar ser pego por ele. Então o Ustra aí tem poucos registros que ele tenha realmente agredido as pessoas, mas ele coordenava o sistema. No entanto, os registros que tem aí da tortura do Ustra são bem pontuais e são bastante preocupantes, porque aparentemente ele tinha uma predileção por uma tortura psicológica. Era comum ali no doicode o abraço do Dr. Tibiriçá durante o passeio que ele fazia com os detentos. O que era o passeio do Dr. Tibiriçá? Né? Ele pegava um prisioneiro, botava embaixo do braço e vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. E levava o sujeito até uma cela onde tinha ali um prisioneiro que tinha passado por tortura. E o papinho no pé do ouvido era mais ou menos tipo, ó, tá vendo o que acontece com quem não fala? Ó, meu amigo, tá vendo o que vai acontecer com você se você não falar? Então fala, filhão. Diz tudo que você sabe. Diz até o que você não sabe. E entrega até a sua mãe, senão olha o que vai acontecer com você. Ah, professor Fábio, então o Ustra, né, não era um cara tão cruel assim, afinal de contas o cara só impunha o medo. Não é bem assim. Tem uma série de registros aí, principalmente do que ele fazia com mulheres, né, e mulheres para colocar numa posição bastante fragilizada. Vou citar só dois aqui dos registros mais cruéis que ele fez com mulheres. Um deles, ele mesmo espancou uma mulher grávida. Cara, se você é uma mulher, né, e se você já esteve grávida na sua vida, você tem noção dos riscos que sofre uma mulher grávida tomando umas pancadas, né? Porque afinal de contas, aquilo pode gerar a morte do seu filho, pode gerar um aborto, né? Pode gerar lesões sérias ao embrião que está se desenvolvendo ali, né? Então, assim, o prejuízo não é apenas na pessoa que está sendo espancada, é na vida que ela está carregando e que pode se perder nesse momento. Então, vê, espancar a mulher grávida não é apenas uma tortura física, ela envolve uma tortura psicológica muito mais grave, o que vai abalar a pessoa assim, de uma forma muito drástica e vai fazer com que ela fale até o que ela não sabe. Outro caso, né, ele chegou a levar os filhos de uma mulher que estava sendo torturada para vê-la sendo torturada. E não era aquele negócio de ver a mãe sendo torturada escondida sem que a mãe não visse. Não, a mãe estava vendo os filhos enquanto ela era torturada. Ela estava vendo o trauma sendo criado na cabeça dos filhos dela, né, enquanto ela sofria uma tortura física, né, e estão lá as crianças juntos do Dr. Tibiriçá, né, enquanto ela estava sendo torturada gravemente. Óbvio, essa mulher quer que isso pare a qualquer momento, ela quer falar até o que ela não sabe, para que aquela tortura acabe de uma vez, porque a torturada não é apenas ela, é ela e os filhos. Bom, os torturados que vão ter ali no doicode vão acabar gerando um problema interno, que foi o quê? O que fazer com os corpos daqueles que morriam? Bom, o que o pessoal que trabalhou e que operou ali no doicode, né, afirma que foram o número de mortos, né, dentro do doicode paulista foram 47 mortos. No entanto, a partir da Comissão da Verdade, que passou a investigar, pegar depoimento de pessoas, né, pegar documentos que não foram destruídos após o fim da ditadura, chegou a um número um pouco mais expressivo. Então, apenas no doicode de São Paulo teriam sido pelo menos 502 mortos. Mas o que fazer com essa quantidade de corpos? Para isso, né, o cemitério de Perus foi bastante utilizado. Então, né, muitos desses corpos ali eram enterrados em valas comuns, como se fossem indigentes, né? Então a família não tinha sequer o registro da morte da pessoa, não tinha um corpo para enterrar e o corpo era jogado nessa vala comum. Bom, e aqueles que não dava para esconder, e aquele que não dava para marcar como indigente, e aquele que a família estava atrás, o que fazer com essa pessoa? Como agir com esse corpo que tem que ser revelado? Tinha uma técnica desenvolvida pelo Dr. Tibiriçá, né, nosso comandante Ustra, né, que era o quê? Atropelar o cadáver. Atropelar o cadáver? Como assim? Pois é, você não entregar um corpo de uma pessoa todo machucado através da tortura que sofreu. Então você pegava o cadáver dessa pessoa que morreu,
cata um Fusca ou uma Kombi, né, os carros utilizados ali nas rondas da polícia, e atropela esse sujeito. E aí, com o corpo atropelado, os ferimentos diversos que tinham sido promovidos ali no torturado não ia ficar mais tão aparentes, né? Então você chamava a família, entregava o corpo. Pô, mas o que aconteceu com esse corpo que está machucado? O cara tentou fugir, né? Enquanto a polícia estava perseguindo o cara para tentar recuperá-lo, ele foi atropelado, né? Atropelado pela polícia? Não, alguém que estava na rua atropelou durante a fuga. Ele fugiu, né? Não olhou para os dois lados antes de atravessar na faixa de pedestre e um carro atropelou ele. Por isso está nesse estado deplorável. E a quantidade de pessoas atropeladas ali foram bastante numerosas, né? A ponto de isso se tornar meio que um padrão. Falei que o Coronel Ustra aí trabalhou no DOI-CODE entre 1970 e 1974. Bom, em 1974 ele se desligou do DOI-CODE, mas não saiu desse campo da arte da contra-inteligência de perseguição a opositores. E ele foi parar na Escola Nacional de Informação, a ESNI, né? E o que ele fazia lá? Ele era instrutor, né? Instrutor do quê? Instrutor de interrogatório. Tanto que ele chegou a escrever uma cartilha, né, que ensinava ali a como fazer interrogatórios mais rigorosos. Acho que dá para você entender assim, o que seria um interrogatório mais rigoroso, né? Como que seria aplicar rigor, né, nesse interrogatório sobre o preso político, né, o preso que está ligado a essa guerrilha, que está ligado aos movimentos de resistência, né, para que ele pudesse revelar ali os outros membros dessas corporações. Então, cara, durante esse período aí que ele ficou lá na ESNI, existem registros que ele chegou a trabalhar na Fazendinha. Fazendinha ficava lá na cidade de Alagoinhas, Bahia, que também era um centro de tortura, assim como na cidade de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, terra do nosso amigo Ustra. Bom, o cara então continuou participando desses sistemas até o final da ditadura em 1985. Em 1985 acaba o regime, mas o regime não acabou por um movimento que derrubou ele. Ele acabou por uma abertura do próprio sistema que garantiu uma transição lenta, gradual e segura, né? Tanto que o primeiro presidente a substituir a ditadura militar foi José Ribamar Sarney, né? Que inclusive é outro personagem aqui da nossa historinha sobre o Ustra. Por quê? Quando acaba o regime militar, né, o Ustra ele é transferido para Montevidéu, no Uruguai, onde ele vai se tornar adido militar. Bom, enquanto ele estava lá no Uruguai, né, o presidente José Sarney foi fazer uma visita oficial ao Uruguai e nessa visita ele encontrou o comandante Ustra. Nesse encontro entre o presidente José Sarney e o coronel Ustra, né, estava lá a atriz Beth Mendes. A atriz Beth Mendes tinha sido uma das prisioneiras do DOI-CODE, tinha sido uma das pessoas que tinha ido parar lá no DOI-CODE, né, e que olhou lá pro coronel Ustra, né, e falou: eu conheço esse sujeito aí é o doutor Tibiriçá. Esse sujeito era o responsável da tortura no DOI-CODE, né, onde eu estive presa. Pois é, cara, então, na volta da democracia, essa democracia sob muito cuidado, né, a divulgação do reconhecimento do torturador vai acabar atingindo as diversas mídias que vão começar a apresentar: olha, né, tem esse sujeito, né, que o cara foi responsável por algumas barbaridades ali e o cara tá hoje como adido militar no Uruguai. Diante do escândalo gerado ali pela mídia, o Ustra foi aposentado, né? Bom, as investigações que vão rolar após isso aí vão demorar bastante, tanto que o Ustra só vai ser reconhecido pela justiça como torturador no ano de 2008, né? Só em 2008 o cara é reconhecido como torturador e, cara, nem deu tempo dele acabar sofrendo uma pena em cima disso, porque no ano de
2015 o Ustra morreu de pneumonia e falência generalizada dos órgãos aí. Então o cara que já estava bastante idoso, né, depois de ter passado uma vida longa, né, tanto trabalhando com esses sistemas de contingência, quanto formando pessoas para trabalhar nisso, e depois, né, tendo uma aposentadoria tranquila aí, até que finalmente foi reconhecido como ditador, sem que se pudesse promover a justiça em cima do cara. E aí, cara, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, cara, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá uns curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prancheta do seu Tony. Eu sou o professor Fábio. Você, meu nego, você deveria estar estudando.